Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui mais uma vez para uma reflexão artística a respeito de doutrina espírita. Antes de nós lermos o texto de hoje, nós vamos pedir a vocês que deem o like e façam a inscrição no canal, que isso aí possibilita que mais pessoas vejam os nossos comentários. Então hoje nós trouxemos um conto intitulado A Cantora de Rádio. Nós vamos ler o texto e em seguida faremos o comentário. Silviana Martins volta desolada ao auditório da Rádio Nacional. Tudo silencioso. Um rapaz dos serviços gerais limpa compartimentos vazios, desfeitos, abandonados. Silviana pergunta-se: onde estão os meus fãs? Onde? O tempo gira e ela recorda sua época de ouro, na qual ela fora a rainha do rádio, convivendo com muitos talentos do cast radiofônico. As irmãs Batista, Dolores Duran, Maísa, Calbi Peixoto, pois ela era a grande Silviana Martins, a deusa do samba-canção, aquela que possuía calor na voz, uma cantora revelação. Silviana chegara no Rio de Janeiro com 13 anos. Vinda de Petrópolis, na região serrana, trabalhara como faxineira antes de enveredar pela carreira de cantora. Servira a diversas madames de classe média alta antes do estrelato. Mas o grande sonho era tornar-se famosa, reconhecida pelo público. A música, a profissão que a missionava. Na sua caminhada existencial, havia uma pessoa muito importante, da qual perdera contato. Sua amiga Lúcia Moreira. Silviana é loura, Lúcia é negra. Apesar da diferença racial, consideravam-se irmãs de coração. Lúcia também era amante da música, mas seus sonhos bem mais modestos do que Silviana. Lúcia queria ser professora de canto. Formara-se no Instituto de Educação com esse objetivo. 3 anos mais velha que Silviana, abraçara o magistério, especializando-se na organização de corais infantos juvenis, tendo o canto orfeônico como base do seu trabalho, e auxiliou muito Silviana no momento da eclosão de suas tragédias familiares. Quando completou 16 anos, Silviana perdeu pai e mãe simultaneamente. Seu Antônio, pai da moça petropolitana, era taxista, e numa noite de ano novo, um acidente automobilístico matou-o repentinamente. Quando chegaram na casa de Silviana com a notícia, Margarida, sua mãe, que andava com sérios problemas cardíacos, teve um infarto fulminante. Ou seja, ela perdeu pai e mãe ao mesmo tempo. Silviana morava em Pilares, numa casa alugada. Ela financiou o enterro do casal e Lúcia a acolheu em sua casa, já que Silviana não tinha condições de continuar pagando o aluguel. A família de Lúcia adotou Silviana como filha do coração. Sem os pais, Silviana migrou para o auditório da Rádio Nacional. Tornou-se macaca de auditório, que era o apelido dado às moças que participavam assiduamente das plateias dos programas radiofônicos daquela época. Tentou concursos de calouros, mas não foi bem sucedida. Apesar de afinada, sua voz não tinha condições de ganhar um concurso. No entanto, Silviana era perseverante e um dia, finalmente,
a sua oportunidade surgiu. Ela observou que estavam contratando faxineiras para trabalharem na Rádio Nacional. Apesar da concorrência, obteve um bom resultado nas entrevistas, conseguindo a vaga. Algumas madames, que eram suas patroas, forneceram cartas de recomendação, o que ajudou bastante. Contratada, vivia rondando escritórios de diretores e produtores de programas, tentando meios de furar a bolha do anonimato. A oportunidade surgiu quando, certa tarde, ela presenciou uma briga entre Ricardo Magalhães e seu filho Santiago Alvim. Ricardo era um dos produtores dos programas radiofônicos e Santiago era cocainômano. Somente procurava o pai para surrupiar-lhe dinheiro, satisfazendo seu vício. Nesse dia, Ricardo expulsou-o, afirmando que estava farto de financiar as suas loucuras. Santiago saiu desolado do escritório paterno e Silviana o interceptou. Se você quiser, eu posso te emprestar dinheiro para você comprar a droga. É só você me dizer onde eu consigo. Por que você faria isso? O que você quer em troca? Quero ser cantora. Você podia falar com seu pai para me colocar no programa musical Cantora Revelação. Diria que sou uma conhecida da família e me apresentar ao grande público. Mas você tem dinheiro para comprar cocaína? Eu tenho umas economias. Guardo dinheiro desde que cheguei aqui no Rio. Se eu conseguir um bom salário de cantora, comprometo-me a financiar o teu vício. Meu salário artístico permitirá que compre cocaína despreocupadamente. Será um bom negócio para nós dois. Então faremos o seguinte: fingiremos que somos namorados. Convenço papai a te colocar no programa e dar uma força para a tua carreira. Enquanto isso, você financia as minhas brincadeiras. Estabelecido este trato, Silviana torrou as suas economias comprando drogas para Santiago. Ele apresentou-a à família como sua namorada, a mulher que o salvara do vício. Fingiu-se arrependido dos desvarios anteriores, mas na surdina continuou cheirando. Auxiliada pelo pai de Santiago, que arranjou-lhe uma professora de canto que corrigiu a sua instabilidade vocal, Silviana conseguiu firmar-se no cenário musical como especialista em samba-canção, ao estilo Dolores Duran. Seu disco de estreia foi Silviana Canta Dolores. Com interpretação diferenciada, caiu no gosto do público. Outro que deu-lhe diversas canções foi Lupicínio Rodrigues. Além dele, ela também lançava artistas do morro, ainda desconhecidos, Zé Quete, Cartola, Nelson Cavaquinho. Com tal repertório, tornou-se uma das cantoras mais bem pagas da Rádio Nacional. No dia que despediu-se da sua amiga Lúcia, migrando para uma cobertura em Copacabana, esta a advertiu: o caminho que você escolheu é muito perigoso, Silviana. Financiar o vício de seu namorado para obter vantagens é um grande erro. Você está contribuindo para a queda moral de uma pessoa. Já pensou nisso? Silviana ignorou as advertências de Lúcia. Achou que ela estava com inveja do seu crescente sucesso. Fez-se surda a qualquer critério ético e prosseguiu sua escalada ascendente na direção de um sucesso absoluto. Mais tarde, conheceu um homem chamado Mangione Magno, italiano. Nos bastidores artísticos, afirmava-se que ele era envolvido com a Cosa Nostra, um braço da máfia italiana. Certo dia, após uma apresentação na rádio, foi procurá-la por um negro gigantesco. Sou funcionário do Dr. Mangione Magno. Ele gostaria de conversar com a senhorita. Por gentileza, acompanhe-me. Durante seu contato com o pseudo-empresário,
ela ficou sabendo que ele pretendia inaugurar uma boate em Copacabana chamada Penumbra. Na mesma, ela seria a atração principal, cantando música ao vivo. Ele oferecia-lhe um salário vantajoso que, aliados aos recursos já assegurados na Rádio Nacional e na venda de discos, a deixariam em situação financeira invejável. Obviamente, Silviana notou que a boate era fachada para arrecadações ilícitas oriundas de prostituição, contrabando e etc. Para variar, fechou os olhos a tudo e prosseguiu a sua busca desenfreada pela fama e o sucesso. A parceria entre ela e Mangione foi tão vantajosa que eles tornaram-se amantes. Certo dia, aconteceu a Santiago Alvim o já esperado. Apareceu morto num quarto de hotel, vítima de uma overdose. Prudentemente, Silviana não compareceu ao sepultamento. Contudo, naquela noite, enquanto apresentava-se na penumbra, a mãe do rapaz desencarnado subiu ao palco e a acusou. Esta mulher matou meu filho. Financiou diabolicamente o vício do menino, enquanto nós, que o amávamos, tentávamos salvá-lo. Por isso eu te amaldiçoo, infeliz, garantindo-lhe que o remorso e a infelicidade irão corroê-la. Tu perderás tudo o que conquistaste. Tudo. Os seguranças de Mangione tiraram bruscamente a mãe agorenta do palco. Ela foi arrastada à força, aos berros. Impactada, Silviana retirou-se apavorada do palco. Não teve condições emocionais de prosseguir. E a partir daquele dia, começou a sua derrocada. Mangione, a título de acalmá-la, ofereceu-lhe uma dose de cocaína. O gatilho do vício acendeu-se e ela tornou-se cocainômana. Foi o princípio do fim. Em 1964, tudo precipitou-se. Com a eclosão da ditadura, Mangione fugiu para a Itália e sua boate fechou. A ascensão da televisão atirou muitas estrelas radiofônicas no ostracismo. A bossa nova classificou de quadrados os admiradores de samba-canção. Sem trabalho, Silviana afundou-se na cocaína e perambulava drogada pelos corredores da Rádio Nacional, buscando novas oportunidades que nunca chegavam. A rádio foi esvaziando-se, até que ficou deserta. Mas ela permanecia perambulando pelos corredores vazios, perguntando-se: onde estão os meus fãs? Onde estão? Até que Lúcia apareceu. Lúcia, sua grande amiga. Ao vê-la, Silviana tirou-se em seus braços chorosa. Lúcia disse-lhe: vem, minha amiga, você precisa saber de uma coisa. Lúcia levou-a a um túmulo localizado no cemitério do Caju. Veja, minha amiga, numa lápide estava escrito: aqui jaz Silviana Martins, a rainha do samba-canção. Ela regalou os olhos e Lúcia explicou-lhe: você morreu na década de 70, minha amiga, após uma overdose de cocaína. Eu te avisei que os caminhos que você escolheu não eram os melhores. Eu te avisei. Silviana tem uma crise nervosa e desmaia nos braços de Lúcia. É conduzida a uma colônia de recuperação espiritual para um longo tratamento de desequilíbrio. Bem, meus irmãos, então é o seguinte, né? Em primeiro lugar, o que eu queria deixar claro é que em nenhum momento a doutrina espírita ela é contra sucesso artístico. Então é claro que se você é artista, se você é talentoso, você tem o direito de buscar o reconhecimento do seu trabalho. A pergunta é: de que forma? De que forma esse sucesso está sendo procurado? Então nós verificamos que o caminho escolhido aqui pela nossa irmã, pela personagem, logicamente isso aí é um personagem ficcional, né?
a Silviana Martins não existiu, é uma ficção, o caminho que ela escolheu é um caminho que está totalmente contrário à ética, porque ela fez um acordo com uma pessoa para comprar droga para essa pessoa e a pessoa introduzi-la no meio artístico. Então foi por um caminho totalmente equivocado. Em seguida, se uniu a uma pessoa que era ligada ao crime organizado para poder se projetar artisticamente cada vez mais. E acabou com grandes problemas. Então, o que ocorre quando uma pessoa vai por esse caminho, que nós chamamos de caminho da porta larga? Depois que a pessoa desencarna, vem grandes consequências, graves consequências. Além disso, ela também enveredou pelo caminho do vício, né? Ela tornou-se cocainômana, que é também um caminho equivocado. Então, a doutrina espírita relata que em qualquer profissão, e principalmente na profissão artística, nós temos que seguir um caminho da ética. E o artista, ele não pode perder uma coisa fundamental que creio a nossa irmã Silviana Martins perdeu, né? A gente vê, né, pela ação ali dela, que é a humildade. Então a pessoa que é muito genial, que é muito talentoso, ele tem que entender que ele, apesar de muito talentoso e de genial, ele é uma pessoa com as suas fragilidades. Ele continua sendo uma pessoa comum, igual a todo mundo. Não é porque ele tem fama, não é porque ele é famoso, tem sucesso, que ele é diferente dos outros, que ele é melhor do que os outros. Então isso tem que ser compreendido. Aquele que tem esse talento, esses recursos, o indivíduo tem que compreender que ele é alguém igual a todo mundo, ele não é melhor do que ninguém. Então, muitas vezes alguns artistas se perdem nessa ilusão, né, de que são acima do bem e do mal, que podem fazer tudo que desejam, que nada vai acontecer, né, que pode ir por um caminho errado, que nada vai acontecer, e aí acabam prejudicando as suas carreiras. Um outro item também interessante é o seguinte, né? Uma ocasião nós assistimos uma entrevista com a nossa irmã Eva Vilma, que já está desencarnada e que era uma das grandes artistas do meio brasileiro, em que o entrevistador perguntou para ela o seguinte: qual foi o maior aprendizado que você teve da sua vida? E ela aí disse: o maior aprendizado que eu tive é que o sucesso é efêmero. Então, o artista de sucesso, o artista talentoso, ele precisa entender que, além da humildade, ele não deve cogitar que ele vai ser sempre alguém na crista da onda. Que virão novas gerações, virão novos artistas, virão novos talentos que vão substituí-lo, e ele realmente vai ter, como muitos artistas têm, né, uma fase de sucesso, uma fase brilhante, mas que depois de um tempo aquele sucesso tende a desaparecer. A gente vê, por exemplo, e eu estou falando isso não no sentido de denegrir, estou falando isso com o sentido de admirar mesmo a pessoa, né? O Milton Nascimento. Milton Nascimento, ele sempre foi uma pessoa de sucesso. Ele sempre foi alguém brilhante, ele sempre foi um gênio. Ele é considerado um monstro sagrado na música. Mas chegou um momento que ele percebeu que era a hora de sair de cena. Ele percebeu que era a hora de se retirar do meio artístico. E aí ele fez uma última turnê, né? Uma turnê de despedida, e se aposentou. E teve um episódio que ele foi no Grammy, lá nos Estados Unidos, participar da cerimônia, e uma pessoa não quis deixar ele entrar. Ele não falou nada, ele não entrou, ficou lá num outro lugar e tá tudo certo. Então é aquele artista que está consciente de que ele é famoso, de que ele é talentoso, mas que
ele não vai achar-se diferente dos outros por causa do seu talento, da sua fama. Há outro item também que a gente gostaria de ressaltar é o seguinte: às vezes você é muito talentoso, e a gente vê isso muito aí no meio artístico, mas você não tem naquela sua reencarnação, não está programado para você ser uma pessoa de destaque. Você tem um talento, você tem a voz afinada, tem a capacidade artística de escrever bem, de produzir obras maravilhosas, mas naquela reencarnação você não veio programado para ser famoso. Quando isso acontece, você tem que continuar gostando da arte, você tem que continuar exercitando a sua capacidade artística, não esmorecer do amor que você nutre pela arte e esperar o tempo de Deus. Ou seja, nós sabemos que Machado de Assis é um gênio, mas Machado de Assis ele não se fez numa única existência. Para chegar a esse nível de a profundidade artística, ele viveu outras reencarnações que com certeza foram reencarnações nas quais ele não foi tão famoso. E outros vários artistas, né, que a gente nota aí, o próprio Chico Xavier. O Chico Xavier ele não ficou missionário numa encarnação só. Quanto tempo que ele levou para chegar nesse nível que ele demonstrou agora nessa existência. E finalizando aqui o nosso comentário, a questão é o seguinte: quando o artista ele é muito apegado ao sucesso, quando ele não entende que o sucesso é efêmero e que ele vai desencarnar e vai ter que deixar de lado a sua carreira artística para seguir para um outro caminho, ele cria um processo chamado de fixação mental, ou seja, ele fica preso aos ambientes que ele habitou. Então eu tinha um amigo meu que ele era ator, que ele dizia que todo teatro é mal assombrado, né? Todo teatro é mal assombrado. Por quê? Porque muitos artistas que estão ainda apegados ao sucesso, apegados àquele ambiente que ele se apresentava, ele não quer sair dali. Ele fica preso ao palco, fica preso. Ah, mas eu fui famoso, aqui que eu fui feliz, aqui nesse palco que eu me realizei. E a pessoa se perde naquela questão e às vezes leva muito tempo para entender que está desencarnado e entender que precisa seguir para um outro caminho. Então isso é fixação mental, é fixação do espírito que está desencarnado, mas não quer se desapegar do seu ambiente no qual ele foi feliz, né? O palco, para muitos artistas, o palco é tudo, né? A pessoa só é feliz quando está no palco. Então o espírito desencarna, mas ele não compreende, não aceita, às vezes até, que está desencarnado e quer manter aquele sucesso. E a Rádio Nacional, a gente sabe que atualmente ela ainda existe, mas não com aquele esplendor que teve na chamada época de ouro do rádio, que foi da década de 30, década de 50, em que tivemos aí uma geração de artistas brilhantes como Dalva de Oliveira, Dircinha Batista, Linda Batista, Ângela Maria, Calbi Peixoto, mas que foram companheiros que depois que a televisão foi estabelecida, alguns deles não conseguiram acompanhar e caíram no ostracismo e se desesperaram, né? A gente não vai citar nomes aqui porque não importa, mas teve alguns artistas daquela época que ficaram desesperados, porque não eram mais convidados para programa de televisão, perderam a fama e aí caíram no vício, caíram na droga, na cocaína, alguns até se suicidaram. Então, meus irmãos, fica aí a nossa recomendação, a nossa reflexão de que a arte é fundamental, a arte é maravilhosa, mas a gente tem que saber, o artista tem que saber lidar com a fama e não tem que se apegar a coisa alguma, porque o tempo passa, a fama desaparece
mas o amor à arte não deve desaparecer. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo. Fiquemos em paz.